Olá, aluno! Bem-vindo a mais essa aula. Hoje nós vamos continuar a estudar os polinômios. E o foco da nossa aula de hoje vai ser as operações com polinômios, em especial adição, subtração e multiplicação. A divisão fica para uma próxima aula. Então, assim, muita atenção na aula de hoje, porque vai ter bastante detalhes, bastante regrinhas, principalmente as regrinhas de sinais, tá? Das operações com sinais. Então, muito cuidado para não se perder. Então, vamos nessa. Então, vamos lá. Só para relembrar, monômios são aqueles polinômios que têm um termo só. Para a gente poder adicionar ou subtrair, a regra vai ser praticamente a mesma, tá? O que muda é apenas a operação. Então, a gente tem que observar se os monômios são semelhantes ou não, tá bom? Por exemplo, assim, se eu tiver 2x e querer somar com 2y, isso não vai ser possível, porque aqui onde eu tenho a parte literal é diferente, tá? Então, quando for diferente, significa que os monômios não são semelhantes. E por não serem semelhantes, a gente não pode somar ou subtrair. Lembra que a gente viu algo assim lá naquele conteúdo de redução de polinômios, porque a gente tinha que reduzir, né, ou seja, juntar apenas quem tinha a parte literal igual ou semelhante. A mesma coisa se eu tiver assim, ó, 2x ao quadrado e querer subtrair de 2x. Observem só. Mas, professor, ali tem x tanto em um quanto o outro. Beleza. Mas aqui, ó, é x elevado ao quadrado e aqui é como se fosse o x elevado a 1. Ou seja, tem expoentes diferentes. Se tiverem expoentes diferentes, significa que não são semelhantes. Então, não dá para somar ou subtrair. Vamos ver mais um exemplo. Se eu tiver, por exemplo, 3m mais 2a menos 3l mais u. Veja só, aqui cada termo é diferente do outro. Então, eu não posso, de forma alguma, fazer essa soma, tá bom? Então, agora vamos ver realmente situações que dá para a gente adicionar ou subtrair. Observa só, se eu tiver o seguinte exemplo. 2x mais 3x. Observe que aqui é x, aqui é x. Aqui é um monômio, aqui é outro monômio. A parte literal é semelhante? É semelhante. Então, é como se tivesse assim, ó, pegasse realmente 2x, tá bom? E juntasse aqui mais 3x. Quantos x eu tenho? 5. Então, o resultado disso é 5x. Ok? Então, monômios que são semelhantes, eu consigo somar ou subtrair. Outro caso, eu pegar, por exemplo, 10y menos 7y. Vai dar quanto? 10y menos 7y, eu vou ter, então, 3y. Então, é a mesma coisa que eu reduzir esses termos. Tranquilo? Agora vamos ver como a gente faz a adição e subtração com polinômios, ou seja, quando tem mais termos envolvidos, tá bom? Eu vou considerar o seguinte, A e B. Observem só, acompanhem. Eu tenho 3x ao quadrado mais 2x, e o B eu vou chamar de 2x ao quadrado mais x. Então, eu tenho o polinômio A, que é 3x ao quadrado mais 2. Tenho o polinômio B, que é 2x mais x. Tá bom? O que eu vou fazer? O primeiro passo que eu vou fazer aqui é fazer A mais B. Ou seja, se eu estou dizendo que A é igual a esse polinômio e estou dizendo que B é igual a esse polinômio, eu vou somar A mais B. Ou seja, eu vou somar este polinômio com este polinômio, beleza? Para ficar organizado, eu posso colocar ele entre parênteses, tá bom? Então, polinômio A é quem? 3x ao quadrado mais 2x. Então, vamos lá. 3x
ao quadrado mais 2x, sinal de mais quem? B. Quem é B? 2x ao quadrado mais x, parênteses. Beleza. Então, vamos lá. Aqui, eu posso reescrever todos esses polinômios, eliminando os parênteses, beleza? Então, aqui eu tenho 3x quadrado mais 2x mais 2x quadrado mais x. E agora o que eu vou fazer? Aquele mesmo processo da redução. Eu vou pegar quem for igual, quem for semelhante. Esse é semelhante a esse, tá bom? E esse é semelhante a esse. Eu vou simplesmente juntar. Então, eu tenho 3x ao quadrado mais o 2x ao quadrado mais o 2x mais o x. Agora, eu só faço a operação com os números. Aqui, como eu não tenho nenhum número, lembrando, é como se fosse o 1, tá bom? Então, vamos lá. 3x ao quadrado mais 2x ao quadrado, eu apenas somo os coeficientes, que vai ficar 5x ao quadrado mais 2x mais x, 3x. Pronto. Então, quando eu somo 3x ao quadrado mais 2x com 2x ao quadrado mais x, eu tenho 5x ao quadrado mais 3x. Eu estou fazendo bem rapidinho, porque, relembrando, é como se fosse uma redução de polinômios. Agora nós vamos usar esses mesmos polinômios e a gente vai fazer a subtração entre eles. A menos B, tá bom? E vocês vão perceber que aqui vai ter uma grande diferença, principalmente por causa do sinal, tá? E aquele sinal de parênteses também vai influenciar bastante. Então vamos lá, fazer um processo bem semelhante com o que a gente fez ali agora há pouco. A é aquele polinômio de cima, vou abrir parênteses, 3x ao quadrado mais 2x, sinal de menos, menos quem? 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado mais x. Beleza. Aqui eu posso repetir o meu primeiro polinômio, tirando parênteses. Agora, aqui tem um segredo muito importante que vocês não devem esquecer. Aqui eu tenho o sinal de menos, e aqui tudo isso está entre parênteses. O que significa é que esse sinal de menos vai trocar o sinal do primeiro e também do segundo, tá bom? Porque é como se ele estivesse multiplicando tanto por esse quanto por esse, tá? E a forma mais simples da gente fazer isso é justamente trocar o sinal. Como assim trocar o sinal? Eu tenho 2x ao quadrado. Qual é o sinal de 2x ao quadrado? É positivo. Aqui não está aparecendo, mas eu tenho que entender que é positivo. E o x é positivo, porque é mais x. Então, o que eu vou fazer? Trocar o sinal dos dois. Então, aqui, ó, ao invés de reescrever mais 2x, eu vou escrever menos 2x ao quadrado. Não esqueçam dessa troca quando a gente estiver fazendo a subtração. E a mesma coisa com esse x. Eu não posso colocar aqui embaixo mais x. Esse menos está trocando o sinal dele. Menos x. E agora eu só vou juntar quem for semelhante. Quem que são semelhantes? 3x ao quadrado e menos 2x ao quadrado. Agora o 2x ao quadrado tem que ter o sinal de menos. E também o mais 2x e o menos x. Eles também são semelhantes. Vamos lá. Vai ficar 3x ao quadrado. Esse menos 2x ao quadrado vem para cá. Agora, mais 2x e menos o x. Nunca esqueçam de levar o sinal junto, tá? Isso é muito importante. Agora eu só faço a redução. 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado vai sobrar quem? X ao quadrado. Certo? E 2x menos x, eu vou ter apenas o x. Então esse é o nosso resultado. Para começar, a gente vai ver a seguinte situação.
a multiplicação de um monômio por outro monômio. Aqui, diferentemente da adição ou subtração, não importa se a parte literal foi igual ou diferente, sempre vai dar para multiplicar. Não esqueça que lá na soma e subtração, para a gente poder somar, a parte literal, ou seja, os números, ou seja, a parte que tinha as letras, tinha que ser iguais. Aqui é diferente, tá? Mas como assim? Vejam só, eu vou pegar aqui dois monômios diferentes, 9x ao quadrado e 5x ao cubo. Observem só, x igual a x. Mas aqui, ó, os expoentes são diferentes. Então, eles são monômios não semelhantes. Mas dá para multiplicar. Como que a gente vai fazer? Observem só. Vai ficar 9x ao quadrado vezes 5x ao cubo. Como é que a gente faz isso? A gente vai simplesmente multiplicar o coeficiente de um com o coeficiente de outro, ou seja, os números, e também multiplicar a parte literal, certo? Multiplico um número com o outro e também multiplico uma letra com a outra. Observem só. Então, vai ficar 9 vezes 5, certo? Multiplicado com x ao quadrado vezes x ao cubo. Ok? 9 vezes 5, a gente sabe que é 45. Agora, muita atenção nessa parte aqui. Observem só. Aqui eu estou multiplicando dois expoentes de mesma base. Lembra que a gente já viu isso em aulas anteriores? O produto de potência com a mesma base? É como se fosse lá aquele 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo, né? Bem semelhante. Como é que isso daria? Como é que a gente resolve? A gente conserva a base, que é 3, e soma os expoentes. 2 mais 3 vai dar 5. A gente já viu em aulas anteriores. E aqui vai ser a mesma coisa. A base é x. É igual, não é? Se é igual, eu vou simplesmente conservar. E vou fazer o que com esses expoentes? Somar. 2 mais 3 vai dar 5. Só que eu não preciso colocar esse sinal de multiplicação aqui, tá? Eu posso simplesmente deixar 45x à quinta. Observem só. 9x ao quadrado vezes 5x ao cubo é a mesma coisa que 45x à quinta. Agora vamos ver um exemplo aqui onde as letras são diferentes, tá? Como é que a gente pode fazer? Eu tenho 3a e menos 4b, ok? Eu vou fazer um processo bem semelhante ao de cima. Então, ó, vai ser 3a vezes menos 4b. E vai ser a mesma coisa, ó. Eu vou pegar os números e vou multiplicar. Vou pegar as letras e vou multiplicar. Isso vai ficar como? 3 vezes menos 4, ok? Menos 4 eu coloco entre parênteses, vezes A vezes B, certo? Agora, 3 vezes menos 4 vai dar menos 12. E observem aqui, A vezes B, o que eu vou fazer? Eu não vou mudar nada. Então, só vou repetir A vezes B. Percebam, quando as letras são iguais, aqui ó, vai ficar expoentes de mesma base, certo? Então, eu conservo aquela base e somo os expoentes. Agora, quando forem diferentes, a gente não pode fazer isso. Eu simplesmente repito eles aqui no final. Então, 3a vezes menos 4b é menos 12, porque é o 3 vezes menos 4, vezes AB, ou menos 12AB. Simplesmente isso, quando é monômio vezes monômio. Agora vamos ver outro caso. Agora a gente vai ver como é que a gente faz para multiplicar o monômio por um polinômio, ou seja, o monômio vezes algo que tem mais de um termo, 2, 3, enfim. É um processo um pouquinho mais longo, só que a gente vai seguir os mesmos princípios de antes, tá bom? Eu vou pegar, por exemplo,
3x, certo? E vou multiplicar pelo seguinte polinômio. 2x mais 3y. É como se eu fizesse assim, ó, 3x vezes 2x e também 3x vezes 3y. Como assim, professor? Não entendi. Olha só, eu vou pegar esse 3x e multiplicar tanto por esse e também eu vou multiplicar por esse. Eu posso fazer separado e depois eu junto, tudo bem? Então veja só. Então é como se eu fizesse assim, esse polinômio que está aqui fora vai multiplicar com cada um que estiver lá dentro do parênteses, certo? Então ele vai multiplicar com um e também com o outro. É como se eu fizesse da seguinte forma. 3x vezes esse 2x, somado com o mesmo 3x vezes o 3y. Agora veja o que a gente conseguiu aqui. Aquela mesma situação de multiplicação de monômio, tanto aqui quanto aqui. Veja que a gente tinha um passo a mais aqui, mas a gente voltou à mesma coisa que a gente tinha antes. Agora a gente só precisa fazer essa multiplicação de polinômios e essa aqui também. E a gente aprendeu a fazer elas tranquilamente. Então, ó, 3x vezes 2x, o que eu vou fazer? Aqui de uma maneira mais rápida. Multiplicar o 3 com o 2 e também o x com o x, certo? 3x vezes 2 vai dar, então, 6. 6 e x vezes x, lembrando que são iguais as letras, né? Então, aqui é como se tivesse o expoente 1 e aqui também o expoente 1. O que eu vou fazer? Conservar a base e somar os expoentes. 1 mais 1 vai dar 2. A mesma coisa que a gente fez antes. E mais, segunda parte, a mesma coisa também, não é? Multiplico os números e multiplico as letras. 3 vezes 3 vai dar 9. X vezes y são diferentes, então eu deixo dessa forma. X, y. Veja que é simples. 3x vezes 2x mais 3y, 6x ao quadrado mais 9xy. Por quê? Peguei o 3, multipliquei com 2x, peguei o 3, multipliquei com o 3y. E como aqui tem a soma, eu coloco o sinal de mais aqui no meio. Vamos agora ver um exemplo um pouquinho mais elaborado. Eu tenho 5ab ao quadrado vezes 2b menos 3a mais 5. Eita, agora foi longe, hein? Mas não, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Veja só, aqui eu tenho o polinômio, aqui eu tenho o monômio 5ab ao quadrado, e aqui eu tenho 2b menos 3a mais 5. Aqui eu tenho ó, sinal de menos e sinal de mais. Tem que ficar muito atento nessa parte, tá? Para não acabar confundindo. Então, ó, primeira coisa, eu vou fazer essa distribuição. Tudo isso aqui que está fora vai multiplicar por cada um que está dentro. Então, o 5ab ao quadrado vai ter que multiplicar com 2ab, depois vai ter que multiplicar com 3a e depois vai ter que multiplicar com 5, certo? Então, vamos fazer isso passo a passo. Primeiro, a gente pode fazer aqui, ó, 5ab quadrado vezes 2b, ok? Primeiro já foi. Agora eu posso colocar o sinal de adição, tá? Sem problema algum. E sem esquecer do menos 3a. Agora eu vou pegar aqui, ó, 5ab, vou colocar aqui embaixo. 5ab quadrado vezes quem? Menos 3a. Se é menos 3a, eu vou colocar ele entre parênteses, ok? E o parênteses que eu abri ali. Mais quem? Novamente o 5ab ao quadrado vezes o 5. Certo? Então, observa só. Como aqui eu tenho 3 termos, eu fiz 3 multiplicações utilizando o 5ab quadrado. Tá bom? Se tivesse 4 aqui dentro, eu iria fazer 4 vezes. Certo? Agora eu só preciso resolver cada uma dessas multiplicações. E a gente voltou novamente no caso de multiplicação
de monômio por monômio. 5ab² é um monômio, 2b é outro monômio. 5ab², monômio, menos 3a é um monômio, e o 5, apesar de ser só o 5, também é um monômio. Não esqueçam, sempre que tiver o número sozinho, a gente também considera ele como monômio. Então vamos resolver isso aqui, ó. 5ab² vezes 2b. O que eu vou fazer? Multiplicar os números, 5 vezes 2, e também multiplicar as letras. Agora aqui eu vou ter que perceber aqueles que dá para reduzir, né, para juntar ou não. Mas vamos com calma. 5 vezes 2 vai dar 10, certo? Vou fazer aqui embaixo 10. Agora observem só. A gente vai fazer ab² vezes o b, certo? Aqui eu tenho o b e o b, são iguais. Esse a, eu posso já deixar ele aqui quietinho, porque não tem quem juntar com ele. Agora, aqui novamente é como se tivesse o expoente 1, beleza? Então, é b² vezes b. Base são iguais e os expoentes são diferentes. Se está multiplicando, a gente vai somar. Então, vai ficar b ao cubo, que é o cubo, porque eu vou conservar o b e vou colocar 2 mais 1, que vai dar 3. Então, b ao cubo. Então, só essa parte aqui é 10ab ao cubo. Agora eu vou resolver aqui o próximo. A situação bem semelhante. Eu tenho 5 multiplicado com menos 3, tá bom? Que a gente sabe que vai dar menos 15. Então, vou colocar aqui na frente menos 15. E olha só, aqui vai ser um pouco diferente. Antes eu tinha b tanto em um quanto o outro. Aqui eu tenho a tanto em um quanto o outro e o b fica sozinho, tá bom? Eu vou fazer então a primeira coisa com a. A vezes a mesma coisa que a gente viu nesse exemplo aqui, onde tinha x vezes x, a gente colocou como x ao quadrado. A vezes a é a ao quadrado, porque aqui ó, bases são iguais, expoente 1, tanto em um quanto o outro, eu faço a soma de 1 mais 1, que vai dar 2. Então, a ao quadrado. E o b, como ele está sozinho aqui, eu só vou repetir. b, ok? E, para terminar, observem só. Aqui eu tenho apenas o 5, certo? Então, eu vou fazer 5 vezes 5, que vai dar 25, positivo. E como aqui não tem mais ninguém, eu só vou repetir o que tiver aqui, o ab². Beleza? E para finalizar a multiplicação, a gente vai falar da situação onde a gente vai multiplicar polinômio com polinômio. Veja que aqui a gente tem um polinômio com 2 termos e aqui também um polinômio com 2 termos. Então a gente vai ter que fazer essa multiplicação de 2x mais y vezes 3x menos xy. E aqui repare que tem um sinal negativo, e isso a gente tem que prestar muita atenção na hora de fazer a distributiva. E por falar na distributiva, tudo que a gente vai precisar fazer aqui é novamente fazer a distribuição desses termos com esses termos. O que a gente vai precisar fazer? Esse 2x ele vai multiplicar com cada um desses termos aqui. E a mesma coisa com o y. Ele vai multiplicar com cada um desses termos aqui. Ou seja, o 2x eu vou fazer a multiplicação com 3y e também com menos xy. E depois eu vou usar esse y para multiplicar também com 3x e também para multiplicar com menos xy. Beleza? Então, perceba que antes a gente tinha um termo só, né, deste lado aqui, e multiplicava com todos os outros que estavam dentro do parêntese. Aqui não vai ser diferente. O que muda é que aqui a gente tem 2, mas cada um deles vai multiplicar com cada um que tem aqui. Então, a gente vai organizar aqui desse outro lado essas multiplicações. Como vai ficar? Primeiro eu vou usar o 2x para multiplicar com o 3x, certo? Colocar o sinal de mais. Esse 2x também vai multiplicar com menos xy. Multiplicar. Como aqui é negativo, eu vou colocar entre parênteses menos xy. Mas agora vai ser a vez desse y multiplicar com cada um que está aqui dentro.
Então, vai ficar y vezes o 3x mais o mesmo y multiplicado com menos xy, também coloco entre parênteses. Pronto! Percebam que aqui a gente novamente voltou naquele caso de multiplicação de monômios. Porque cada operação que eu tiver aqui entre parênteses vai ser de monômio entre monômio. E isso a gente já aprendeu a fazer, não é? Então vamos resolver aqui rapidamente. O que eu vou ter? 2x vezes 3x. Como foi que a gente viu naquela situação? Eu vou pegar os números, multiplicar, pegar as letras e multiplicar. Agora dá para a gente fazer um pouquinho mais rápido, não é? Então vamos lá. Ó. 2 vezes 3 vai dar 6. X vezes x, como a gente já viu, vai dar x ao quadrado. Observem só. Aqui eu não vou colocar logo o sinal de adição, porque eu vou resolver aqui e a gente vai ver que vai ficar negativo. Por quê? Esse termo aqui é menos xy. Como não tem nenhum número, a gente já sabe que aqui representa o número 1. Então, eu vou fazer o número pelo número, que no caso é 2 vezes menos 1, não esquecendo do sinal, que vai dar menos 2, ok? E agora eu vou fazer com as letras. X vezes xy. E perceba que aqui tem x e aqui também tem x. Lembrando que quando não tem nenhum número, o expoente é como se fosse 1. Então, o que eu vou ter? Produtos de potência de mesma base. O que a gente faz? Repete a base e soma os expoentes, que no caso vai dar 2. E o y, como estava sozinho, eu repito ele. Beleza, essa parte já foi. Agora aqui o que eu tenho? Eu tenho y vezes 3x. Novamente, quando a letra está sozinha, é como se fosse 1. Então, o que eu vou fazer? 1 vezes 3, que vai dar 3 positivo, e multiplicar y vezes x. Reparem, não tem nenhum em comum aqui. E quando não tem em comum, eu só repito as letras. Aqui eu posso colocar yx, certo? Ou então, eu posso colocar xy sem nenhum problema, tá? Fica um pouco mais organizado para seguir essa ordem que a gente já colocou aqui. Certo? Essa parte já foi. Agora eu vou resolver essa outra, que vai ser y vezes menos xy. Novamente, como aqui não tem nenhum número, é como se fosse o número 1, coeficiente 1, vou multiplicar 1 vezes menos 1, lembrando que aqui é negativo, eu vou ter o sinal negativo. Eu vou colocar 1 aqui, só para constar, mas depois a gente vai tirar porque ele não precisa aparecer. Então, eu vou ter y multiplicado por xy. Perceba, o y é o que tem em comum. O x está sozinho, então eu só repito aqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Y vezes y é como se fosse o produto da mesma base, que vai ficar y ao quadrado. Ok? E, novamente, esse 1 não precisa aparecer aqui, certo? Então, a multiplicação desses polinômios, 2x mais y vezes 3x menos xy, vai dar tudo isso daqui. Tá? Percebam que esse sinal de menos vai fazer uma grande diferença. Quando eu fizer a distributiva, eu tenho que considerar ele também. Então, esse foi o conteúdo para hoje, adição, subtração e multiplicação de polinômios. A gente viu todos os casos que pode aparecer. E agora só falta você praticar bastantes exercícios. Bons estudos e até a próxima!